Meus amigos do Milk News, estamos uma vez mais com vocês. Hoje eu confesso a vocês, hoje eu não estou nos meus melhores dias. Eu estou tomado pela ira santa, sabe? Já ouviram falar nisso? É revoltante para qualquer cidadão habitante desse país, maravilha. Quando a gente acorda pela manhã, abre o jornal e tá estampado que mais 9 pessoas morreram, assassinadas na capital de São Paulo, que aparece a imagem do secretário, o Capitão Pinto, inclusive deselegante, sabe, pouco cortês, politicamente sem nenhum polimento, a dizer, não, quem entende disso sou eu, entende nada, recusando o apoio da Guarda Nacional, do governo federal, por puro capricho. E a dizer que quem entende que sabe disso sou eu. Até ontem ele dizia que não existia nada. Entende do quê, esse secretário? Aliás, eu quero falar uma coisa. Passou a eleição, né? O circo foi desmontado, a luz apagou. Eu pergunto agora ao governador, e agora, José? Passado isso, passada a eleição, claro, eu tenho que falar porque esse programa prima pela verdade, tá? Estão os tucanos todos nos seus respectivos cantos, como que aquele cachorro vira-lata que apanha, lambendo as feridas, sabe? E tentando descobrir aonde estava o erro. O erro estava muito escancarado para todo mundo desde o momento que escolheram mal o candidato. Eu nunca ouvi dizer que um partido referendasse um candidato que já começava com 52% de rejeição. Esse é um dos fatores. Um dos fatores. Você sabe que eu sei. Bom, mas tem outro para você ficar aí pensando. Pode colocar na sua contabilidade que no mínimo 10 ou 15% dessa derrota fragorosa imposta ao PSDB em São Paulo fica por conta da insegurança pública promovido pelo senhor secretário Ferreira Pinto, vulgarmente conhecido como Capitão Pinto. Pode pôr na sua contabilidade, governador. Toda a polícia, ele conseguiu unanimidade de toda a polícia contra ele. Eu não entendo uma pessoa que dá uma entrevista coletiva a dizer que temos uma ótima polícia, que a Polícia Civil é muito boa e trata a Polícia Civil da maneira como ele trata. Eu vou colocar aqui uma coisa, eu nunca vi, sempre houve, desde que eu me entendo por gente e acompanho política, aquela preocupação dos governos de nunca colocar na Secretaria de Segurança Pública um coronel da PM ou um delegado de polícia de classe especial. Nunca. Por quê? A alegação é de que se colocar um delegado, a PM fica contra, se colocar um coronel, a Polícia Civil fica contra. Muito bem. O senhor Ferreira Pinto, muito embora tenha tido outros cargos posteriores, ele é um oriundo da Polícia Militar. Eu não conheço nenhum caso de algum ex-delegado de polícia tenha sido secretário de Segurança. Começa por aí. No entanto, o Capitão Pinto, ele traz a marca, o carimbo, a chancela da Polícia Militar. Porque quando o cadete, naquela verdadeira lavagem cerebral que todos, e não estou criticando isso, até é bom, aquilo fica marcado. E é justo que seja. Um jovem com 20 anos, né, quando sai da academia, depois de 4 anos na academia, aliás, de altíssimo nível, ele sai com uma marca indelével para o resto da vida. Ele vai ser o Capitão Pinto o resto da vida. Ele pode ter sido promotor, ele pode ter sido o que for, mas aquela marca ficou cunhada na sua alma. Então ele tem o comportamento militar. Nessa entrevista, parecia um coronel dando uma entrevista, sabe, arrogante, prepotente, sabe, menosprezando uma oferta do governo federal, que é, aliás, obrigação. Aliás, nós pedimos aqui para o Ministério Público Federal intervir. Nós estamos numa guerra civil em São Paulo. Estão morrendo, em média, 12 a 13 pessoas
por dia. E agora o crime está migrando para o interior. Vejam se eu estou exagerando, por favor. E me condene se eu estiver exagerando. Temos em mãos cópia do documento em que o comando da PM de Marília pede ao secretário um reforço no policiamento. E o capitão Pinto responde que não há disponibilidade de quadros. O documento transita sob segredo, com medo de que caia nas mãos do PCC. A hora que vocês escreveram isso aí, o PCC já estava sabendo. Não menospreze o adversário, isso é item 1, viu? Não menospreze nunca o adversário. Em Marília, eu volto a falar, 150 mil habitantes. Governador, atenção. Sabe quantos homens estão trabalhando? 166 homens da PM trabalhando. Em 3 turnos. 23 viaturas e 5 motos. Só para que você tenha uma ideia, a ONU recomenda um policial para cada 350 habitantes. 350 habitantes, um policial. Isso é o ideal da ONU. Mas não vamos chegar nunca a isso. Mas só para vocês terem uma ideia, o comparativo. Em Marília tem um policial para cada 7.400 habitantes. Aí já é abuso. Aí já é querer ludibriar até o próprio governador que não tem essas informações. A criminalidade em Marília, governador, teve um aumento de 400%. Tá bom? Ó, o dado que chegou. Eu tenho meus informantes. Eu não sei se ele pediu anonimato ou não. Pediu anonimato, produção? É melhor não falar, mas muito obrigado, meu amigo, pelas informações. Você vê que aqui a gente prestigia. Bem, uma coisa é terrível. O estado de guerra civil é tamanha que as equipes de reportagem, quando vão fazer uma cobertura policial, o repórter já está indo de colete. Isso faz parte do correspondente de guerra que usa o colete. A International Press até pede que todos usemos os coletes. Mas para correspondente de guerra. Mas aqui, as equipes estão indo para a cobertura do dia a dia do setor policial vestido de colete. Dá uma insegurança. Pode isso? Pode isso? Então coloque na sua matemática que uma das razões da derrota do PSDB na capital de São Paulo se atribui muito à insegurança pública. Bom, governador, eu não sei até quando o senhor vai manter esse secretário e essa cúpula aí. Não sei. São José dos Campos, olha, outra informação chegando. Tem 700 mil habitantes, São José dos Campos. Sabe quantas viaturas? Pasmem, 7 viaturas para fazer as rondas. Ou seja, 7 viaturas para 100 mil. Uma viatura, no caso, para cada 100 mil habitantes. O interior, Ribeirão, um aumento extraordinário. Eu recebo diariamente informações aqui. Vocês não enganam com essas estatísticas falsas que você manda lá pro gabinete, porque aqui a gente fala. Tá? Enquanto existir esse programa, vai ser divulgada a verdade. 9 pessoas assassinadas em São Paulo. E teve também o ônibus, né? Eles gostam muito de botar fogo em ônibus, né? É uma forma de protesto do PCC que o senhor disse que não existe. Agora vem aquela velha pergunta para qualquer um que já tenha feito algum curso de investigação em segurança pública. Tem um dos itens que a primeira coisa que você aprende é o seguinte: este crime a quem interessa. Esse é um dos caminhos de uma investigação bem feita. E nesse caso, surge aí a pergunta que não quer calar. Esse estado de insegurança, governador, interessa a quem? Quem é beneficiado por esse estado de insegurança? Pensem bem. Claro, cria-se o estado de insegurança para se vender segurança. Segundo a Associação Comercial, um dos setores da economia de maior taxa de crescimento foram as empresas de segurança, transporte de valores.
Agora eu pergunto, quem são os donos dessas empresas? Coincidentemente, exatamente aqueles que estão na cúpula. São coronéis, majores, delegados de classe especial. Eles é que são os donos. Claro que não pensem que vocês vão lá no cartório levantar. Claro que não está no nome deles. Ah, não diga. Já viu algum corrupto passar recibo? Assinar? Ah, recebi um suborno de tanto. É a mesma coisa. Está em nome de laranja, está em nome de mulher, de filho, de cunhado, entendeu? Mas interessa esse estado de insegurança exatamente a essa indústria da segurança, essas grandes empresas de segurança. Será que é difícil de perceber isso? Ah, meu Deus do céu, eu não sei. Ou sou esperto demais ou todo mundo é burro. Ou ao contrário, eu sou burro demais e todo mundo é esperto. Porque não é possível. Não é possível esse estado de coisa. Você querer corrigir esse estado de insegurança com o policial absolutamente desmotivado. E aí vale já para as duas categorias, tanto os militares quanto os civis. Os dois lados estão desmotivados. Absoluto. Por quê? Tem um terceiro componente, claro, eu sei. Ele prende o cidadão, um mês depois ele encontra com o cidadão na rua. Ele prende o cidadão, no primeiro dia dos pais ele recebe e não volta mais para a cadeia. Recebe a liberdade, não volta mais para a cadeia. Na terceira vez ele não prende mais. Por que ele vai correr o risco para ganhar 1.700 por mês? Por que ele vai correr o risco de sair numa perseguição se aquela viatura tá podre? Sabe, antigamente existia a dignidade da função. Hoje não existe mais. Nessa desmotivação, ninguém tá lá para dar cara para bater. Sabe, tá todo mundo desmotivado. O Capitão Pinto, além dele ter feito essa lambança toda na segurança pública, ele é uma figura desagregadora, ele não agrega em torno dele. Sabe, não agrega. Mas será que o governador não está vendo isso? Ou eu vou ser obrigado a acreditar no que corre por aí? Que existem comprometimentos entre eles? Não quero crer, não. Não quero, senão eu desisto de tudo, chega. A decepção vai ser grande demais. Eu só estou esperando, enquanto vocês lambem as feridas. Aliás, por falar em feridas, eu quero dar uma guinada. Eu acho que é a hora de todos nós fazermos as nossas reflexões. Já que estamos falando do problema de segurança, vamos extrapolar isso aí para outros campos. Dentro do campo político, o STF, ou seja, o Supremo Tribunal Federal, nos deu uma pausa no julgamento do mensalão. Eles estão fazendo a dosimetria. Eu já disse na edição passada e vou repetir agora. Há uma tática, tá? Em andamento. Eu sei que já foram retirados alguns vídeos daquele bate-boca entre dois ministros, o ministro Barbosa com o ministro Lewandowski, em que se agrediram pessoalmente. Outros comportamentos ali muito distante do comportamento de uma alta corte, em que ministros estão se digladiando. Então, isso caracteriza o quê? Um julgamento político. Essa gravação vai servir como base para que a defesa de alguns réus com condenações altas tenham uma certa legitimidade para apelar para algum tribunal internacional. Tá vendo? Ó, que tipo de julgamento. Tá? Isso aqui não está dentro da boa jurisprudência. Isso aqui, estão se digladiando. Tá? É problema político. Esse foi nomeado por fulano, esse foi nomeado por ciclano. Esse argumento pode pegar lá fora, em algum tribunal internacional. E se isso ocorrer, cria-se o chamado fato político. E esse fato político dá margem para que alguns desses condenados reivindiquem
a proteção do exílio político. Então, já há uma conversa vou repetir, com Hugo Chávez da Venezuela. Hugo Chávez já orientou o seu embaixador no Brasil. Caso seja pedido uma proteção e alguém queira se exilar na embaixada, para que o senhor embaixador aceite esse exílio. Isto acontecendo, não adianta apreender, como pediu agora o procurador-geral, apreender o passaporte. O passaporte, se quiser sair, sai pelo Uruguai, sai pelo Paraguai, não precisa de passaporte. Se quiser sair do país, é uma tipo da medida inócua. Agora, se eles forem pedir asilo político na embaixada, também não precisa chegar na porta e mostrar. Então, essa medida é para inglês ver. O fato é esse. Está tudo preparado, em última instância, em último grau, de sair por essa. Antes de encerrar, eu acho que a gente tem que... Esse programa prima pela independência, prima pela verdade. A esta altura da minha vida, eu não tenho por que ocultar fatos e sou suficientemente homem para reconhecer quando possa estar errado. Isso Juscelino nos ensina. Não tenho nenhum comprometimento com a mentira, posso a qualquer momento rever minhas posições. Eu acho isso perfeito, meu pai Juscelino. Isso não tem a dúvida. Qualquer homem deve fazer isso. Reconhecer, se desculpar se for o caso. Isso não diminui ninguém, pelo contrário. Agora, isso colocado apenas como preâmbulo de uma situação. Isso que aconteceu com o Mensalão, reconheçamos humildemente, não é coisa nova no Brasil. Não me venham. Eu elenquei alguns casos que a minha memória histórica registra para que vocês vejam que não é o Mensalão em si que está sendo julgado, é um comportamento político que está em julgamento e, em muito boa hora, o Supremo está dando o recado. Olha, daqui para frente vão ser punidos com penas altas. Getúlio Vargas usou esse expediente, guardadas as proporções da época. Getúlio fez maioria usando a compra de deputados. Juscelino, quando aprovou a mudança da capital para Brasília, teve de lançar a mão desse expediente. Cooptou alguns corruptos. FHC na reeleição, dizem que foi pontual lá em Minas, mas tudo bem, teve que lançar a mão desse expediente. E o mais que eu vivi esse momento, Maluf, quando foi governador, vocês se lembram, era MDB e Arena, e ele comprou a peso de ouro do MDB 13 deputados. 13 deputados bandearam para o lado do Maluf a peso de ouro na ocasião. Foi um grande escândalo, vocês esquecem disso? E vocês acham que o Maluf tirou do bolsinho dele e pagou essa gente ou tirou das empresas do estado de São Paulo? É óbvio que sim. Então isso não é coisa nova. Ocorre que a dimensão foi maior, a proporção foi maior, os números são terríveis. E, capitaneados por José Dirceu, aquela certeza da impunibilidade. Então eles sabiam que não ia acontecer nada, então eles jogavam de braçada, não estavam nem preocupados em esconder muito. O sujeito declarava que recebeu para pagar dívidas de partido. Era um escárnio. Ali a coisa foi exposta. As vísceras dessa corrupção foram jogadas na cara da população. Aí que o bicho pegou. Pelo exagero. Mas o comportamento em si, tá? Existe desde Getúlio. Existe desde a República, vai. Então, isso é um comportamento político brasileiro. Se existe um corruptor,
Desde Dom Pedro, lógico. Se existe o corruptor, é porque existe facilidade na compra. No armário da corrupção, na prateleira da corrupção, estão lá, à sua escolha, centenas de corruptos para serem comprados. Se eu tenho o capital, como se fosse numa loja, eu vou lá, quero esse aqui que é mais moreninho, esse aqui que é mais loirinho, esse tem olho azul, vou comprando. E faço a minha maioria parlamentar. Desculpe. Saiba de uma coisa. Quando o Lula às vezes acerta, ele acerta às vezes em algumas coisas, às vezes não, ele acerta muita coisa. Ele disse que tinha 300 e poucos picaretas, lembram-se disso? Ele disse, Lula, o Congresso Nacional, ou seja, Senado, é composto por mais de 300 picaretas. Ele deu um número mais ou menos exato. O que corresponde a 20%. De lá para cá, não mudou muito, não. Os picaretas continuam se reelegendo, ou até com mais facilidade, porque não medem para gastar dinheiro nas campanhas e se elege com mais facilidade do que o bem-intencionado, obviamente. Então, vamos aguardar a volta no dia 7 do STF, que deve vir com penas pesadas. Vamos aguardar essa informação que nós temos com relação ao exílio, a alguma coisa com relação à embaixada da Venezuela, e vamos continuar computando ao nosso governador do estado e o seu partido essa derrota com um percentual muito, muito forte de... Olha aí, periferia da Zona Sul puxa explosão de assassinatos. Periferia da Zona Sul, antigamente era Zona Leste, agora eles mudaram, foram para a Zona Sul. Bem, eu estourei já meu tempo e muito. Então, senhor governador, analise. Lamba as suas feridas, mas não se esqueça que o senhor tem aí a trabalhar contra a figura do nosso Capitão Pinto. A todos vocês, muito obrigado. Divulguem o Milk News TV. Estaremos de volta assim que um fato excepcional justificar a nossa presença. Um grande abraço e até lá. Agora você tem um novo espaço para os seus eventos no Guarujá. Blue Music, no coração da Praia da Enseada, ponto nobre do Guarujá. Conferências, casamentos, aniversários, jantares, confraternizações. Blue Music, um espaço totalmente equipado, com som e luz. Avenida Dom Pedro, 1293, ao lado da pizzaria Michelúcio.